Caríssimos irmãos, abençoe-nos Jesus, o anelo, a aspiração, o desejo de estar e permanecer com Ele, tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, seguindo-nos, observando-nos, servindo-nos, amando-nos, como agora. O texto sob a nossa orientação, em breves considerações, bom dia, refere-se ao verbo analisar, é o título do capítulo, né? Então, Emmanuel começa assim: analisar com a luz do bem para entender e auxiliar. Emmanuel. Nós perguntaríamos assim para cada um de nós: refletirmos sobre o que nos acicata com sofrimento, angústia, inquietação e incertezas. Você procura a solução ou é parte do problema? A essa resposta, invariavelmente, responderemos: nós somos parte do problema, talvez a maior parte do problema. E nos é impossível, por enquanto, perceber os delicados matizes desse cenário que nos envolve, porque nós não temos uma atitude mental que nos premona, nos preserve dos desencantos, das desilusões, das escolhas equivocadas que estamos repetindo o tempo todo. Sem uma atitude que é uma conduta mental, vinculada total, plenamente, completamente à luz, ao bem, à boa vontade, à compreensão, à paciência, à tolerância responsável, à benevolência, não há como analisar com proveito para nós, nem para ninguém, as situações que nos cercam o tempo todo. E nós já esbarramos numa primeira dificuldade. O que é atitude? Há palavras que encerram grande dificuldade no seu significado. Estudamos há pouco a gratidão. No estudo passado, a palavra gratidão tem inúmeras acepções e dimensões, como vimos, segundo o professor Luiz Jean Lalande, explorando a teoria da gratidão de São Tomás de Aquino. O alemão diria Zundanken, do verbo Zundanken, pensar, ou seja, ele agradece dizendo: eu estou reconhecendo, estou pensando no que você fez. Como os americanos, thanks, ou to thanks, que tem origem no verbo to think, pensar, eu estou pensando. E aí, segundo Lalande, nós estamos apenas na primeira dimensão do conteúdo, do sentido, da extensão dessa palavra, gratidão. Uma segunda dimensão seria reconhecida pela cultura árabe, shukran jazilan, que significa dizer: eu reconheço o ato do bem que você está praticando e a atribuo a Deus. Salam aleikum, ou malaikum al-salam, como eles se aproximam e se separam sempre com referência a Deus. Quando você faz alguma coisa boa, eles falam shukran jazilan, ou seja, eu louvo a Deus porque pelo seu intermediário chegou um bem à terra. Já é uma dimensão diferente de árabes, de ingleses e alemães. Mas tem uma outra latina de maior profundidade, que as nossas queridas netinhas que regressaram recentemente da Itália dominam mais que seus pais hoje. Não precisa falar também da gente. Como é que se diz obrigado em italiano? Grazie. Grazie mille. Vem de graça. Gracias do espanhol, né? Grazie. Está certo assim? Que bom. Já tem uma outra dimensão, segundo Lalande. Além de reconhecer e louvar a Deus, ele considera que a pessoa é portadora de uma graça, ele já é instrumento divino na terra
e, portanto, agraciado, detentor de uma graça. Mas dentre todas as culturas, segundo esse professor, a que com maior intensidade revela o que é a gratidão, o sentido, o conteúdo, o significado e a extensão da palavra, é o português. Porque quando o português diz obrigado, ele está reconhecendo, ele está louvando, ele está identificando que a pessoa é instrumento de uma graça divina e está voluntariamente criando um vínculo de obrigação. Ou seja, obrigado significa dizer, eu estou vinculado, eu estou obrigado daqui para frente a refletir sobre o que você fez e um dia, quem sabe, poder retribuir. A língua portuguesa não ficou só na superfície da retribuição, ela foi ao vínculo que une duas palavras. Assim também o japonês, arigato. O japonês, quando fala obrigado, ele usa a palavra arigato com o sentido de que isto é uma coisa excepcional, quase impossível de acontecer no cenário que vivemos. Então, com essa introdução, a gente quer dizer que a palavra atitude encerra um conteúdo muito complicado de se captar. E nos socorremos aqui do provimento de outras ciências. Por exemplo, segundo a psicologia, atitude é um comportamento habitual que se verifica em circunstâncias diferentes. As circunstâncias são diferentes, mas a conduta da pessoa se repete, ela é habitual. As atitudes determinam a vida anímica, ou seja, da alma. Ânimos, ânima, alma. Seria um comportamento mental que se repete diante de situações diferentes. As atitudes são patenteadas através de reações repetidas, que quase identificam as instintivas, né? E tem aplicação no estudo do caráter, como indicação inata ou adquirida, relativamente estável para perceber, sentir e atuar de uma forma determinada. Isso é a luz da psicologia. À luz da pedagogia, a atitude é uma disposição subjacente. Já não diz que é uma conduta, um comportamento, mas é uma disposição. Nós poderíamos até acrescentar uma predisposição, né? Que com outras influências contribui para determinar uma variedade de comportamentos em relação a um objeto ou a uma classe de objetos, e inclui afirmação e convicções de sentimentos a seu respeito e a respeito das ações de atração ou de rejeição que o objeto ou conjunto de objetos causa. Ou seja, para duas ciências, a mesma palavra tem um conteúdo completamente diferente, de matizes delicados, mas diferentes. Na sociologia, a atitude consiste num sistema de valores e crenças, com certa estabilidade no tempo, de um indivíduo ou grupo que se predispõe, predisposição, que a pedagogia encontrou como referencial de conteúdo, de significado, a sentir e reagir de uma determinada forma perante determinados estímulos, ou seja, do ponto de vista sociológico, é um sistema de crenças e valores que nos faz a perceber, sentir e querer de maneira uniforme, dadas certas circunstâncias. Muitas vezes, a atitude é associada a um grupo ou mesmo a um gênero. Há uma psicologia feminina e uma psicologia masculina. A mulher dá prioridade ao lado da beleza, da harmonia, da estética, que se localiza do lado direito do cérebro, e o homem privilegia a razão, a lógica, a análise, fica do lado esquerdo. Vale dizer, do ponto de vista de gênero,
Não que isso seja uma regra absoluta, as mulheres e os homens tendem a ter uma atitude mental diante das situações diferente. Por isso, pesquisadores ingleses mediram o nível de estresse dos homens em épocas que as mulheres se deleitam. Quando as compras, os presentes, são o foco do interesse. Dia das Mães, que são os maiores, do seu ponto de vista comercial, o Natal. O que acontece nessas datas? Gastaram muitos milhões de libras para chegar a essa conclusão. Quando nós estamos estressados, nós derramamos na corrente sanguínea certos hormônios, cortisóis, adrenalina, noradrenalina, cortisóis. O que os ingleses perceberam? Nessas épocas, onde os shoppings ficam inundados de gente, e para achar um presente adequado é uma angústia, para a mãe ou para os filhos, meu Deus, parece que nada atende àquela expectativa, ou a nossa capacidade de comprar. Há sempre uma diferença muito grande entre o que a gente percebe, sente e quer, ou seja, essa atitude. As mulheres, ao examinarem as vitrines, elas, eu não diria perdem, né? Porque para elas não é perda, é ganho. Elas passam muito tempo observando, porque a mulher não se detém no conjunto, ela se detém na espécie, não no atacado, mas no varejo. Daí, em regra, as mulheres permanecerem muito mais tempo diante de uma vitrine que o homem. Mas lá ontem comentava, chegou um rapaz lá no Gilberto Salomão, apontou o dedo assim para um artigo e nem falou nada. Quero. Bota na bolsa, toma o dinheiro. Não quis ver tamanho, não sabia se era PMG, coisa de homem, né? Depois vê que nada daquilo deu certo, ou a roupa não entra, ou ficou grande demais. É atitude psicológica masculina. Pois bem, o que os ingleses detectaram? O nível de estresse dos homens em shoppings, em época que antecedem o Natal e o Dia das Mães, o nível de estresse deles é igual a de um piloto da Força Aérea Inglesa em operação. Piloto de caça em operação tem um nível de estresse elevadíssimo. Eles são treinados a adotar atitudes de evasão ou ataque de maneira tão repetida, insistente, que aquilo se torna mecânico, instintivo, criando atitudes que são apropriadas pela técnica àquela resposta. Pois bem, o nível de estresse dos ingleses, pelo menos lá eles comprovaram isso através de exaustivos testes, do homem procurando um presente para a mãe ou para os filhos é igual a de um piloto em operação de guerra ou de simulação de guerra. Isso nos dá, desde logo, notícia muito grave do nível de problemas que temos para enfrentar, para definir esse estado de ânimo, da ânima, da alma, como construir isso, né? Nós temos outro adversário muito grave. A nossa herança ancestral, os atavismos, os mitos, os preconceitos que trazemos da nossa estrutura atávica, nos leva imediatamente a identificar assombro, o erro, o mal, onde pode haver maior quantidade de bem. Emmanuel usa uma figura, uma metáfora muito interessante, que é possível reconstruir com a mente aqui, né? Se nós puséssemos aqui agora um imenso arranjo de flores, das mais raras e belas do mundo, dos mais variados matizes, formas e cores, e puséssemos a Assembleia para observar e dizer qual dessas flores a encanta mais, ou qual dessas é mais bonita na forma, na cor, e se aparecesse um réptil no meio delas, todos nós esqueceríamos as flores
e fixaríamos a atenção no réptil enquanto ele permanecesse visível. É uma reação instintiva. É uma atitude mental que incorporamos há milênios e da qual temos dificuldade de nos livrar. Então é essa questão que Emmanuel enfrenta. Numa liçãozinha miudinha, pequeníssima, de algumas frases, um conteúdo de extraordinária complexidade. Ele nos procura ensinar como vencer esses condicionamentos, esses mitos, esses preconceitos, para ter uma visão melhor adequada à observação do cenário que se apresenta à nossa frente. E é preciso esforço contínuo. E o Espiritismo nos traz esse valor de maneira extraordinária. Jesus também já o fizera. Muito se dará o que tem e ficará em abundância. E aquele que pouco tem, o pouco que tem lhe será retirado. Na distribuição dos talentos, dependendo do uso que se lhe damos, nós o conservamos e multiplicamos ou o perdemos. É assim no plano do conhecimento. Evangelho de Tomé, o Evangelho agnóstico de Tomé, que coloca no conhecimento o capital essencial da evolução do homem. Exemplificando, detalhando. Se nós tomamos conhecimento hoje que a palavra gratidão encerra diversos sentidos e que o mais primoroso é o vínculo, e que deveríamos o tempo todo agradecer, porque recebemos muito mais do que devolvemos para a natureza, para Deus, para os espíritos que nos protegem e nos inspiram, depois de você se apropriar deste conhecimento, que afetou apenas uma área do cérebro, e você não o exercita, fazendo-o enraizar-se numa outra área mais nobre e sensível, você não toma posse desse conhecimento e, portanto, não exercitando, perdê-lo-á. É comum, nas hostes espíritas, nós vemos pessoas com 20, 30, 40 anos de espiritismo sem nenhuma mudança comportamental. Significa dizer que ele perdeu todos os talentos. E a tradução dessa perda é a seguinte: quando quiser reconquistá-los, vai ter que recomeçar. Vamos ter que fazer outro este reencarnatório. Porque não há como avançar sem ter consolidado o conhecimento através da experimentação, da vivência. Não adianta a gente imaginar, não, nós precisamos fazer o bem, fazer os outros gostaria que nos fizesse. Se a gente não exercita isso, esse valor não se incorpora, esse conhecimento não se densifica, não se enraiza. Nós não o temos. Nós tivemos notícia, mas não nos apropriamos do conhecimento. É preciso sentir, e ninguém sente para construir sentimentos sem experienciar. É o que o Emmanuel coloca nessa lição. Ou experienciamos, ou perdemos. E como na lição de advertência inicial, o tempo é o talismã divino que temos descurado. É preciso estar muito atento à circunstância do quanto recebemos e o quanto consolidamos em nós mesmos. O quanto produzimos de transformação interior. Porque se a mudança não se der de dentro para fora, não se dará de fora para dentro. O grande equívoco das ideias materialistas que tentaram impor ao mundo
uma igualdade artificial e a gente vê o resultado que deu, né? O que o materialismo nos trouxe de desastres até aqui? A ponto de hoje o presidente da CAPES, essa semana, contestar a teoria da criação de Darwin, afirmando-se criacionista, não que ele seja criacionista, mas que ele defenda a ideia do livre pensar. Vamos admitir uma outra hipótese? Causou um vendaval no meio acadêmico, repulsa, odiosa e resignada, que o Brasil está fazendo um papel horrível diante do conceito das nações e da comunidade científica internacional. Como se a hipótese da existência de Deus estivesse tão longe da ciência. Ao contrário, a dificuldade em negá-lo está cada vez nos aproximando mais dele, o que é uma ironia, né? Sob o ponto de vista humano. Todos os avanços da ciência estão chegando a uma impossibilidade de negar a existência de Deus. Mas quando se fala, vamos pensar em Deus, é uma... Nossa! E por que essas pessoas que estão arraigadas, eu diria mais, sem medo de errar, estão escravizadas por uma visão materialista, se angustiam tanto com uma afirmação dessa natureza? Por quê? O que isso as abala ou altera sob o ponto de vista pessoal? Se são livres pensadores, se cultivam a filosofia, a busca da verdade, da ciência, por que se atemorizar diante de uma hipótese? Que é uma hipótese, né? Ainda não é reconhecida. Exatamente porque a atitude mental dessas pessoas está tão vinculada à matéria que qualquer fratura que se faça nesse sistema as abala de tal maneira de as deixarem doentes. Desorganiza de tal maneira a psique, a estrutura emocional e espiritual, que as pessoas ficam doentes. Então elas não estão livre pensamento, né? Então não tem livre pensamento. Ou tem aquela forma de pensar, ou pensa desse jeito mesmo. Quer dizer, essa imposição. E o que Emmanuel, voltando a ele, nos recomenda para nós vencermos esse tipo de dificuldade? Quando analisares qualquer ocorrência menos feliz, ou seja, ele já não está falando em qualquer circunstância menos feliz. Procura ver o bem, o que é difícil, né? Há situações tão escabrosas hoje com crianças, com idosos, com pessoas que não podem se defender, que a gente fica imaginando como é que alguém chega a praticar um ato desse e não consegue encontrar bem nisso aí de jeito nenhum, né? Mas é preciso procurar ver o bem. E por que é preciso procurar ver o bem? Continua ele. Porque ele permanece vivo, ativo e presente em todas as situações, inclusive naquelas que o mal aparente parece estar dominando completamente a situação. É uma aparência, não é uma realidade. Tudo que parece mal extremo tem um conteúdo de bem que nós não conseguimos ver. E para ver, para sentir, para querer, nós vamos ter que fazer um esforço para vencer esses condicionamentos que assomamos à nossa vida, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de compreender, de ver, de analisar, de entender, de escolher. Ele diz que o bem permanece ativo, existente e vivo por trás do mal. E a doutrina dos Espíritos, no livro dos Espíritos exatamente, vem nos dizer que só há uma fatalidade no universo. Qual é a única fatalidade, ou uma das poucas que há? Para nós há outras, mas sob o ponto de vista do Espírito, o bem é a única fatalidade, porque o mal não existe. Vejam as consequências que uma concepção como essa pode trazer. Se o mal não é algo que se possa compreender, delimitar, sob o ponto de vista conceitual ou material, se ele não existe,
Onde fica a soberania do demônio, do diabo? Se o mal tivesse existência própria, abstrata ou concreta, Deus teria errado na fórmula da criação. Ele teria criado algo com defeito de fabricação. E como ele não erra, ou não é possível compreender Deus afirmando a existência do capeta, que aliás não existe, né? Capeta se chama Antônio, Edmar. Eu vou parar por aqui porque são só dois irmãos que se aturam e não vão sentir nenhum mal, porque sabem que é só expressão de... Se ele existisse, pudesse ser identificado, nós estaríamos imediatamente negando a existência de Deus. Onipresente, onipotente, onisciente, soberanamente, absolutamente justo, bom, sábio, misericordioso. Ele criaria alguém com defeito de fabricação? Não, tu vai ser o capeta, para eu ter diversão durante a minha vida, ou atividade. Precisa? Então vejam as consequências para as correntes de pensamento ou religiosas, porque há também ideias que apregoam isso, né? A ausência do mal, individualizado, personalizado ou como entidade abstrata. Rui completamente toda a estrutura, todo o sistema de crenças. É por isso que o Espiritismo é um problema para elas. Porque afirmar a existência do demônio e cultuá-lo, cultivá-lo, é negar a existência de Deus. Não há outra fórmula lógica para fugirmos desse paradoxo. Não há outra, não há como. Ele diz que supostamente domina a situação. Por que supostamente domina a situação? Porque, tal como na expressão da gratidão, da atitude, de outros conceitos e palavras que temos, é apenas a superfície que se apresenta daquela maneira. O conteúdo, a essência é outra. E nós estamos aqui preocupados com a essência, que é o trabalho da Joana de Andes, de uma maneira extraordinária, que está reencarnando entre nós, já disse que está, para o seu protegido, né? Para o seu filho de muitas existências, né? Ela diz que o eixo ego-self é o segredo da mudança dessa atitude. Ela distingue individualismo de individuação, que é um conceito de Jung. Individuação é a plenificação do self, que de maneira assim, bem rápida e sem muita análise de chancela da área da psicologia, nós poderíamos identificar com a alma. E o que é o ego? O que é o eixo ego-self? O ego é exatamente a parte central da personalidade, aquela que a gente constrói e cria para vencer e enfrentar os desafios imediatos de uma existência material, objetiva, racional. Essa parte da nossa personalidade, ela não é essência, ela é superfície. O cuidado da Joana, como de Emmanuel, é que não é possível romper esse quartzo e refulgir a esmeralda, porque é isso que nós somos. Nós somos uma imensa esmeralda de esperança, de crescimento, coberta de quartzo, ensombrecido pelas nossas atitudes atávicas. Se não rompermos esse quartzo, a esmeralda não produzirá luz e beleza, e nós a trazemos em nós. E por que somos nós que temos que quebrar esse quartzo? Porque fomos nós que criamos esse quartzo, esse ensombrecimento em torno da nossa alma, do nosso self. Como Paulo fez isso. Paulo fez isso.
Paulo matou cristãos, perseguiu os cristãos, até que na estrada de Damasco, princípio da tolerância máxima, né? José Herculano Pires em Agonia das Religiões, Jesus disse para ele: olha, você chegou no limite do seu livre-arbítrio, eu vou te dar um aviso agora. E na estrada de Damasco apareceu para ele e disse: por que me persegues? Ele teve uma temporária abertura de percepção para ser o suficiente para o seu plano cognitivo ver o equívoco da sua perseguição, e a partir daí ele voltou ao estado natural. Qual era o estado natural? De enceguecimento. Ele ficou cego. Não ficou cego pela luz, ele ficou cego porque o seu self contrastou com o ego. Disse: meu Deus, o que eu tenho feito com a personalidade de Saulo? Quem sou este que eu não conhecia? E ficou cego, e dependeu de uma outra pessoa para que num passe magnético lhe fosse retiradas as escamas da vista, para que ele pudesse ver com mais clareza. Mas ainda não havia consolidado o seu trabalho, que para ele não conseguiu concluir nem no final da vida. Quando ele disse: já não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim, para a nossa economia particular e vulgar aqui, ele teria atingido o máximo da possibilidade de planificação do self, de refulgência da esmeralda, não é verdade? Mas ele próprio disse a Deus, numa situação contemporânea: Senhor, o que acontece comigo? Quando me vejo querendo fazer o bem, eis-me fazendo o mal. E essa dificuldade é de Paulo. Como nós pretenderíamos vencer esse tipo de montanha de Sísifo de um dia para o outro, com todo o trabalho que Paulo produziu para o cristianismo no mundo? Dele dependeu a irradiação desse conhecimento, porque senão permaneceria muito mais tempo confinado naquela região, entre os hebreus. Paulo levou esta mensagem ao mundo todo, foi ele que a propagou. Mas se formos também ver as atitudes dos que estavam com Jesus, os três principais, Pedro, Tiago e João, eram os três médios de efeito físico. Participaram do Monte do Tabor, do retorno à vida da filha de Jairo, que era do Sinédrio, e no Parque das Oliveiras, no Getsemane, quando Jesus selecionou os três para orar com ele. Qual foi a atitude de Pedro diante da ameaça? Desembanhou a espada e arrancou a orelha de Malcos. O que fez Jesus diante deles? Está tudo errado, Pedro. Guarda a tua espada, que senão você vai morrer pela espada. Não se pode reagir dessa maneira. Qual foi a atitude de Pedro? A daquele que era fidelíssimo. Pedro disse a Jesus, horas antes: ninguém vai prendê-lo ou lhe causar mal sem passar por cima do meu corpo primeiro. E ele cumpriu isso. Quando Jesus disse para ele: embainhe a sua espada, ele percebeu, como Paulo, como Saulo na estrada de Damasco, que a conduta dele não estava em consonância com o que o Cristo queria dele. Como é que a gente ia ficar numa dessa? Eu já entreguei o bem que eu mais prezaria, que é a minha vida, porque ele era o único armado contra um contingente enorme de pessoas armadas. Ele ia morrer, ele sabia que ia morrer. Quando Jesus pegou a orelha de Malcos e colocou no lugar, ele se deu conta do equívoco e disse: e agora, o que eu faço? Jesus tinha prevenido que ele ia negar 3 vezes. Eu falei: isso é impossível. E para quem se decidiu entregar a vida para Jesus, era impossível. Entretanto, antes do galo cantar, ele o negou 3 vezes. Pedro e Paulo são modelos para nós de compreensão de que o esforço que devemos empreender para perceber a presença inacessível de Jesus não é pequeno, não é temporário.
mas permanente, perseverante, contínuo, ininterrupto, ou não lograremos. Ou começamos a fazer esse esforço para incorporar à nossa vida esta nova visão, ou não a teremos. Talvez precisemos de uma estrada de Damasco, de um impacto, para percebermos. Porque a gente pode embaraçar a marcha do progresso. Questão 781 do Livro dos Espíritos. Mas obstar, não. Questão 783. E aí, quando a gente embaraça, o que acontece? De tempos em tempos, a lei que prossegue, a lei divina, produz abalos físicos e morais para que a lei do progresso continue. Então, se os abalos chegaram, muitíssimo obrigado, Senhor. Se foram abalos físicos ou se foram abalos morais, obrigado, Senhor. Se foram desafios afetivos, patrimoniais, sociais, institucionais, sejam quais forem, obrigado, Senhor. Muitíssimo agradecido, Senhor. Porque não há outro meio de causar-nos o abalo da nossa estrada de Damasco para percebermos com mais clareza. Em tudo dai graças. Bem-aventurado o aguilhão, diria Paulo. Bem-aventurado o aguilhão, porque sem o aguilhão não haveria como despertar as ovelhas tresmalhadas do caminho. Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar. Mas nós nunca estivemos sozinhos, menos agora. Porque, sabedor das nossas dificuldades, toda vez que nos reunimos em seu nome, entidades venerandas de elevadíssima hierarquia luminescente acorrem a este local, a locais como este, trazendo pequenos chips, diríamos hoje, num linguajar moderno, mas que Jesus usou numa metáfora como sementes, instalando-os nas partes sensíveis da nossa estrutura cognitiva ou emocional. Esses chips, essas sementes divinas, começam a produzir em nós uma alteração funcional. São as sementes benditas que Jesus cuidadosamente coloca em nossa mente, no nosso coração, de maneira a sensibilizar-nos para uma nova forma de ver, de sentir, de querer, de pedir. Quem não sabe pedir, não sabe receber. Quem não souber receber, jamais saberá agradecer. André Luiz e os Mensageiros. Quem não souber agradecer, não terá condição de receber e não saberá pedir. Faltar-lhe-á atilamento, discernimento, percepção da realidade objetiva. Emmanuel nos convida a sermos gratos. Senhor, muitíssimo obrigado por este momento. Não por nossos atos ou atitudes, mas pela providência que nunca falha, pela benevolência sempre presente, pela misericórdia que procura-nos pelo orvalhar divino transformar-nos de dentro para fora, de maneira a sermos os únicos e exclusivos agentes da nossa transformação. Muitíssimo agradecido, Senhor. Ajudai-nos a conservar esses fragmentos de luz, Senhor, essas sementes sublimes e preciosas, que começam a renovar-nos o ânimo íntimo,
a maneira de sentir e querer de dentro para fora, Senhor, na estrutura mais sublime que possuímos, a nossa alma, o nosso self, o nosso espírito. Ajudai-nos, Senhor, a conservar este presente, esta graça, esta mercê, Senhor, que nos chega ao terreno ainda não fértil do nosso coração. Que o passe que se seguirá, Senhor, consiga adubar, fertilizar o terreno da nossa alma, do nosso coração, de maneira quando sairmos daqui, já se insinuem pequenas raízes, Senhor, que procuram consolidar-se na nossa mente, no nosso coração, porque de nossa parte assumimos o compromisso, Senhor, de regá-las, de cultivá-las, de ampará-las ainda na sua germinação vulnerável, de maneira que em breve tempo possam florescer e frutificar em vosso nome. Ajudai-nos a conservar essas sementes benditas em nossa alma, Senhor, e mais do que isso, fazê-las germinar, fazê-las florescer e frutificar, de maneira que por onde formos, estejamos onde estivermos, sejam quais forem as circunstâncias ou pessoas que nos cerquem, tornarmos-nos instrumentos da vossa paz sobre o mundo. É exatamente isso que anelamos, Senhor. Permanecer tão intensamente convosco enquanto tendes permanecido conosco todo o tempo. Abençoai o nosso esforço, a nossa existência, o nosso propósito de mantermos-nos imantados ao vosso coração de hoje para sempre. Que assim seja.